Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Timão Dark. Comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade para eu te mandar um salve especial. E claro, se você é corintiano de verdade, já deixa aquele like e não esqueça de se inscrever para fortalecer o nosso canal e mostrar o peso da nossa torcida. O Corinthians acaba de sofrer um golpe duríssimo da FIFA. Não é apenas um aviso, não é um boato. É um transfer ban oficial e por tempo indeterminado. Isso mesmo que você ouviu. O sistema oficial da entidade máxima do futebol mundial já confirmou. O Corinthians está impedido de registrar qualquer novo jogador. Imagine o tamanho do prejuízo para um time que precisa desesperadamente de reforços para respirar na temporada. A notícia caiu como uma bomba nos bastidores, e a torcida está em choque. Estamos falando de uma sanção que trava completamente o futuro imediato do clube e coloca em risco todas as negociações que estavam em andamento. O que parecia ser uma janela de esperança agora se transformou em um pesadelo burocrático e financeiro que pode custar muito caro para as ambições do Alvinegro este ano. Mas como chegamos a esse ponto? Por que o clube não conseguiu evitar essa vergonha internacional? Eu vou te explicar cada detalhe dessa confusão agora. Para você entender a gravidade da situação, esta é a segunda sanção vigente contra o Corinthians. E o mais bizarro de tudo é que essa nova punição nem é por uma dívida direta com outro clube, mas sim uma multa disciplinar aplicada pela própria FIFA. O valor? Nada menos que US$ 225 mil, o que dá cerca de R$ 1.158.000 na cotação atual. Essa multa foi aplicada por causa das recentes sanções envolvendo o não pagamento de contratações anteriores. Ou seja, o Corinthians foi multado porque já estava devendo e não pagou o que devia no prazo. É um efeito dominó perigoso. Entre os casos que geraram essa fúria da FIFA estão a contratação de José Martinez junto ao Philadelphia Union, a compra do volante Charles junto ao Midtjylland da Dinamarca e o empréstimo de Thales Magno, vindo do New York City. O clube simplesmente ignorou o pagamento dessa multa disciplinar e o resultado foi o transfer ban imediato. Enquanto o Timão não quitar esse valor específico, o sistema da FIFA continuará bloqueado para o clube. Mas calma, que isso é apenas a ponta do iceberg. Tem muito mais dinheiro envolvido e prazos que foram ignorados de forma quase inacreditável pela gestão atual, deixando o torcedor com aquela sensação de que o clube está sem rumo administrativamente. Vamos falar de números grandes agora. Desde maio, o Corinthians já carregava um transfer ban referente ao atraso com o Philadelphia Union, uma dívida estimada em quase R$ 8 milhões. Essa punição especificamente vale por 3 janelas de transferências. E não para por aí. A Corte Arbitral do Esporte, o CAS, determinou que o Corinthians pague mais de R$ 6 milhões ao Midtjylland pelo descumprimento do acordo na contratação do volante Charles. O prazo para esse pagamento era de 45 dias, mas já se passaram 114 dias desde a sentença e nada foi feito. É uma negligência que custa caro. E ainda temos o caso do Thales Magno. O Timão foi condenado a pagar mais de R$ 4 milhões ao New York City por não cumprir o pagamento da extensão do empréstimo do atacante. E tem juros, viu? 15% ao ano a partir de agosto de 2025, além de multas processuais. Somando tudo, o Corinthians está mergulhado em um mar de dívidas internacionais que ultrapassam a casa dos R$ 20 milhões apenas nestes casos recentes. É uma situação insustentável. Como um clube do tamanho do Corinthians permite que tantos processos cheguem ao nível máximo de punição na FIFA? A diretoria agora corre contra o tempo, mas o estrago na imagem do clube já está feito internacionalmente, dificultando qualquer negociação futura. A abertura da janela de transferências, marcada para o dia 20 de julho, deveria representar um momento de expectativa para a torcida do Corinthians. A diretoria vinha trabalhando em negociações importantes para fortalecer o elenco, tendo como principais alvos o volante Arthur Melo e o atacante Wesley, ambos por empréstimo. No entanto, o novo transfer ban aplicado pela FIFA mudou completamente esse cenário. Mesmo que exista acordo entre clubes, empresários e jogadores, o Corinthians não poderá registrar nenhum reforço enquanto as punições impostas pela entidade máxima do futebol permanecerem em vigor. Isso significa que Arthur Melo e Wesley, considerados prioridades pela comissão técnica para elevar o nível da equipe, ficam impossibilitados de atuar oficialmente pelo Timão até que toda a situação seja regularizada. O bloqueio acontece justamente em um momento delicado da temporada. A diretoria entende que o elenco necessita de reforços em posições estratégicas para aumentar a competitividade nas competições restantes do ano. Arthur Melo é visto como um volante experiente, com passagem por grandes clubes europeus e capacidade para organizar o meio-campo. Já Wesley aparece como uma opção importante para fortalecer o setor ofensivo,
oferecendo velocidade, capacidade no 1 contra 1 e mais alternativas ao treinador. Entretanto, toda essa estratégia depende da resolução das pendências financeiras do clube. Sem quitar as dívidas e as multas determinadas pela FIFA, qualquer contratação ficará apenas no papel. O Corinthians pode até negociar contratos e acertar empréstimos, mas os atletas não poderão ser inscritos oficialmente para disputar partidas. Esse cenário aumenta ainda mais a pressão sobre a diretoria, que precisará agir rapidamente para encontrar soluções financeiras capazes de retirar os bloqueios antes que a janela avance. Caso isso não aconteça, o clube corre o risco de perder oportunidades de mercado e ver outros concorrentes fecharem com jogadores que estavam em seu radar. Apesar da proibição para registrar novos atletas, existe uma importante exceção. O Corinthians continua autorizado a renovar contratos de jogadores que já fazem parte do elenco, já que essas operações não configuram uma nova inscrição internacional. Por isso, negociações como a renovação de Memphis Depay seguem normalmente e não são afetadas pelas punições. O caso demonstra como os problemas administrativos e financeiros acabam refletindo diretamente dentro de campo. Enquanto rivais reforçam seus elencos para a sequência da temporada, o Corinthians permanece impossibilitado de contratar, dependendo exclusivamente da resolução das pendências com a FIFA para voltar ao mercado. A expectativa da torcida agora é que a diretoria consiga resolver rapidamente essas questões e evite que o clube passe toda a janela sem conseguir inscrever reforços importantes para o restante do ano. A pergunta que fica é: de onde virá o dinheiro para limpar o nome do clube na FIFA em menos de uma semana? A torcida perdeu a paciência e com razão. O Corinthians não pode ser notícia por calotes internacionais. E você? O que acha de tudo isso? A diretoria vai conseguir resolver a tempo ou vamos passar a janela sem reforços? Então é isso, fiel. Comenta aqui embaixo a sua opinião sincera. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todas as notícias do Timão. Um abraço e até o próximo vídeo.